Oi, beleza? Valendo? Vamos lá, pessoal. Estou aqui de novo para passar mais uma videoaula para vocês, dessa vez sobre a industrialização do Brasil. Vocês podem estar acessando essa aula nossa aqui, ó, no meu blog hebertgaleno.blogspot.com.br, ok, galera? Vocês podem estar utilizando ela para estudar para o Enem, para os concursos e também para fazer as nossas provinhas, beleza? Vamos lá. Hoje eu não vou fazer gracinha não, tá? Minha aula vai ser séria, então, por favor, faça um cara de choro na hora de assistir, tá? Vamos lá. É o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a indústria é um fator muito importante para o desenvolvimento nacional e para a economia global. É o setor que agrega diversas atividades no processo produtivo e amplia os lucros das demais atividades. É importante vocês entenderem que países ricos têm a sua economia voltada para a industrialização. País pobre tem a economia voltada para o contexto agropecuário, tá? O Brasil é considerado um país subdesenvolvido e industrializado. Bom, vamos entender as origens, a característica da indústria brasileira. Primeiro, a origem, cafeira. Os capitais necessários para a montagem do parque industrial brasileiro tiveram origem na atividade cafeira, que foram transferidos devido à redução da demanda provocada pela crise de 1929. Prometo que vou tentar levar a sério, não vou fazer nenhuma chacota em relação à idiotice, à babaquice, tá, do pessoal do Brasil durante o século XIX ter investido unicamente a nossa economia na produção de café. Não vou fazer nenhuma crítica em relação a isso, podem ficar tranquilos, tudo bem? Pessoal, nesse período nasceu a Revolução Industrial Brasileira, ou seja, a partir de 1930. 200 anos depois que a Revolução Industrial começou no mundo, pessoal. Ok. O Brasil teve uma industrialização tardia. Ocorreu num período posterior à Segunda Guerra Mundial. Tá, começou em 1930, mas começou a se industrializar mesmo no período pós-Segunda Guerra. Tá? Marcada pela associação entre o capital estatal, que forneceu os fatores locacionais, como a infraestrutura, e as corporações transnacionais que transferem capital e tecnologia. Vocês vão ver que a partir desse período começa a vir muitas multinacionais para o Brasil. Tá? Outra característica, dependência tecnológica. O Brasil é dependente de tecnologia. O Brasil investe apenas 0,3% do seu PIB no setor de pesquisa e desenvolvimento. É uma vergonha. Tá? Logo, existe uma defasagem tecnológica em relação aos países desenvolvidos. Se investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento. Se investe muito pouco em educação no Brasil. É uma vergonha o baixo investimento nessa área no Brasil. Tá? O Brasil tem uma síndrome que é de investir apenas no contexto agropecuário, no agronegócio. Tá? Então isso aí deixa a gente muito defasado em relação aos países desenvolvidos. Nós somos dependentes de comprar a tecnologia que vem de lá. Grande parte das máquinas e tecnologias utilizadas para a produção industrial são de origem estrangeiras. Tá? Outra questão, outra característica é a concentração espacial. A distribuição da indústria nacional é bastante desigual. A principal concentração está nos 3 estados mais populosos da região sudeste: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, os maiores polos industriais do Brasil estão nesses 3 estados. Ok? Vamos entender agora os períodos industriais do Brasil. O primeiro período, tá, que compreende entre 1500 e 1808, é conhecido como período das proibições. Durante esse período, qualquer tipo de beneficiamento dos produtos primários eram proibidos pelo governo português, pela coroa portuguesa, exceto roupa rústica para escravos. Rapaz, queria uma camisa, queria um terninho, tinha que comprar da Europa, não podia fabricar aqui no Brasil. Uma cadeira, uma mesa, tinha que mandar de lá. Tá? O governo proibia. Nesse período, pessoal, roupa rústica de escravos. Tá? No máximo, assim, a não ser aquilo que era de interesse da coroa portuguesa, tipo fazer rapadura, melado de cana, ou seja, o beneficiamento da cana-de-açúcar para Portugal. Tá? Tirando isso, era proibido.
Segundo período, com a chegada da família real no Brasil, em 1808, foi decretada a abertura dos portos. Comentei muito com vocês, durante esse período estava tendo guerra lá em Portugal, a família está tendo guerra na Europa, né? Napoleão, o exército dele invadiu Portugal, eles vieram fugidos para o Brasil, entendeu? Chegou aqui no Brasil, o que o rei Dom João fez? Abriu os portos. A intenção era o quê? Comercializar com os países europeus, principalmente com a Inglaterra. Durante esse período, a principal mão de obra do Brasil eram os escravos. A economia brasileira se baseava na cafeicultura. Tá? Durante esse período, o comércio externo no Brasil, né, era principalmente com a Inglaterra. Agora, pessoal, vem uma parte muito interessante desse período. Tá? Olha só, o Brasil não tinha o hábito de investir em estudos já desde aquela época, né, em educação desde aquela época. Então, quem tinha grana no Brasil, os grandes comerciantes, os grandes donatários de terra, né, os grandes fazendeiros, mandavam seus filhos para estudar na Europa. Somente França, Grécia, Inglaterra, não é verdade? Esses caras vinham de lá para cá com a cabeça completamente voltada, sabe? Porque lá eles tinham acesso, né, àqueles remanescentes dos séculos das luzes, do século XVIII, aqueles caras muito inteligentes, ideias completamente... Naquela época eles voltavam ou bacharel em direito, ou médico, ou padre. As três profissões da época, né? Top, profissão show da época, né? E esses caras vieram para o Brasil e sempre com aquele pensamento, né? A intenção era o quê? Abolir a escravidão, entendeu? Queria um país mais solto, mais liberto, talvez com a proclamação da República, enfim, tá? E esses pensamentos revolucionários estimularam muita revolução no Brasil, entre elas a Inconfidência Mineira. Um desses camaradas, o Eusébio de Queiroz, ele promulgou uma lei em 1850 que impedia a entrada de negros escravos para o Brasil. Entendeu? Durante esse mesmo ano, pessoal, olha só, Dom Pedro, ele determinou a lei de terras no Brasil. Porque as terras, as fazendas no Brasil, pertenciam tudo ao Império, não é verdade? Então, quem estava nas fazendas eram os donatários, tinham direito de plantar, de colher, mas as terras pertenciam ao Império, né? Então ele passou a vender essas terras para quem tinha dinheiro para comprar. E com esse dinheiro, o que ele fez? Ele financiou a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Somente italianos, alemães, poloneses, ok? Então, pessoal, esses camaradas vieram para ocupar a mão de obra que eram dos escravos. Tá? Só que é complicado, porque os coronéis, os fazendeiros aqui, queriam tratar os imigrantes europeus como se tratavam os escravos. E eles não aceitavam. E houve um deslocamento muito grande do meio rural para o meio urbano. E esses caras que vieram da Europa, né, já estava ocorrendo a Revolução Industrial lá. Eles passaram a investir maciçamente em indústrias aqui no Brasil. Principalmente indústria têxtil e alimentícia. Ok, vamos falar agora do terceiro período, tá? Esse terceiro período começou em 1930 e foi até o início do governo de Juscelino Kubitschek, em 1956, tá? Esse período ficou conhecido como Revolução Industrial Brasileira. Foi influenciado por vários fatores, tanto interno como externo. Tá? Externamente, a crise mundial. Vamos pensar o seguinte, o que aconteceu no período pós-Primeira Guerra Mundial? O que acontece quando vocês estão com crise na casa de vocês? Se corta os supérfluos. Gente, a Europa foi palco da Primeira Guerra Mundial. Os países que participaram da Primeira Guerra, né, eles passaram a investir em plantação, industrialização, na reforma interna do país. Isso fez com que eles parassem de consumir produtos dos países mais pobres, do Brasil, por exemplo. Entendeu? Outros Estados Unidos não era pobre, mas fornecia muitos produtos para os europeus. Tá? Gente, era o auge do Fordismo, tá? Era a Revolução Industrial, entendeu? Os Estados Unidos era o maior fornecedor de alimentos e de produtos industrializados do mundo. O Brasil, como não tinha mais um mercado europeu para atender, canalizou todas as suas vendas para os Estados Unidos, entendeu? Uma burrice tremenda, tá? Parte econômica não é igual ao casamento, você tem que ter vários parceiros, pô. Não é verdade? Então, gente, todas as indústrias, todas as empresas investiam no sistema financeiro, na bolsa de valores.
Como não tinha rotação, o pessoal parou de comprar, isso foi gerando um déficit até que chegou no seu limite extremo em 1929, que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Nesse ano, o Brasil teve uma safra recorde de café e não teve para quem vender, tá? Por um lado foi bom, mas por outro, na verdade, vamos tentar entender agora o contexto interno, né? O Brasil vinha com uma política bastante desgastada, a política do café com leite, entendeu? Um ano o presidente do Brasil era de Minas, o outro era de São Paulo, entendeu? O pessoal do Sul já vinha bastante chateado com isso. Getúlio Vargas deu um golpe de Estado no final de 29 e em 1930 assumiu o governo. Numa tentativa desesperada, ele comprou toda a safra de café e tacou fogo para tentar amenizar a crise, o que não resolveu nada. Tá? Getúlio Vargas assumiu o governo com esse abacaxi, com esse pepino na mão. Não, nada a ver, irmão. Só que Getúlio Vargas, pessoal, falando das indústrias, não foi tão ruim. Ele criou a CLT, criou as leis trabalhistas e estimulou muito o comércio e a industrialização dentro do país. Eu coloquei aqui, como vocês estão vendo, os pontos principais dos investimentos do governo Vargas, né? A criação do Conselho Nacional do Petróleo em 1938. Foi descoberto petróleo naquela região do Recôncavo Baiano, na verdade, e o governo começou a extrair esse produto e a beneficiar em território brasileiro. A criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 1941. Criação da Companhia Vale do Rio Doce em 1943. A intenção era beneficiar o minério de ferro, produzir e beneficiar o minério de ferro, né, juntamente com a Vale do Rio Doce, com a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, entendeu? Nesse período o Brasil já conseguia extrair muito minério de ferro daquela região do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, né? Criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco em 1945, entendeu? E outra questão, pessoal, foi intenso movimento migratório intra-regional, ou seja, entre os estados, tá? E também o êxodo rural, que elevaram o índice de urbanização no país, ampliaram a oferta de mão de obra e definiram a concentração espacial das indústrias de São Paulo, principal polo industrial do Brasil. Quando eu falo movimento migratório intra-regional, estou falando entre regiões, principalmente da região Nordeste para a região Sudeste, tá? Com ênfase para São Paulo. Quarto período. Iniciou-se com o governo de Juscelino Kubitschek, em 1956, e a internacionalização da economia. Aquela questão do plano de meta, dos 50 anos e 5, estão lembrados? Então, é isso aí, tá? A rede de transportes e de comunicação se expandiu. A indústria brasileira passou por um processo de industrialização acelerada, com forte participação do capital estrangeiro. As multinacionais representavam uma considerável parcela da produção do país. O Brasil estimulou a vinda, não é somente o governo de JK, né? Ele estimulou a vinda de muitas multinacionais para o Brasil. Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet, Yamaha, Honda, entre outros. Tá? Ele investiu maciçamente na rede de transportes, criando as principais rodovias federais, na verdade, e principalmente estimulou a urbanização da região Sudeste, que foi a região que essas multinacionais foram instaladas naquela época. Tá? Esse quarto período, pessoal, teve muitas crises, entre elas a crise militar, na verdade. Foi muito complicado. O golpe militar de 64, né, que terminou em 1985, na verdade, esse golpe militar foi muito complicado para o Brasil. Foi uma intensa crise política e também econômica. Tá? Mas também durante esse período, intensificou muito a produção de ferro-gusa, de aço, cimento, laminados, petróleo. Foi criada a Zona Franca de Manaus em 1967. Tá? Teve um forte investimento nessa área. Bom, o plano de metas de JK, como já comentei, né, levou à concentração das indústrias no eixo Rio-São Paulo, que tinham infraestrutura herdados do período da cafeicultura. Atualmente, seguindo a tendência globalizada, acontece a desconcentração, ou descentralização, se vocês preferirem, né, industrial no Brasil, observado tanto em escala interregional
como em escala intra-regional. O que quer dizer isso, Herbert? Eu não estou entendendo bolufos. Eu vou explicar para vocês. Presta atenção. As maiores indústrias do Brasil não estão em São Paulo? Tá, né? Somente naquela região São Paulo ou do ABC Paulista, né? Agora é a BCDM, né? Diadema e Mauá entrou na fila. Ok. Então, pessoal, aquela região ali, né? Aquela região industrial de Manaus, já teve o quê? A cidade mais poluída do mundo, Cubatão. O rio mais poluído do mundo, Rio Tietê. Entendeu? Teve sindicalistas muito influentes. Um sindicalista que saiu daquela região do ABC Paulista foi presidente da República, Lula. Entendeu? Então, aquela região tem o quê? Sindicato muito atuante. Leis ambientais severas. Gente, sindicato atuante obriga, né, as indústrias a pagar bem para funcionário. Indústria, empresa não gosta de pagar bem, somente aqui no Brasil. Isso é fato. Tá? Então as indústrias vão procurar um lugar onde a mão de obra seja mais barata. Aliás, interessante para as indústrias no mundo vir para o Brasil, porque aqui a mão de obra é barata, quase escrava. O salário brasileiro é uma miséria, é uma droga. Tá? É muito ruim, ainda mais se você for comparar com as mesmas indústrias de outros países, que são instaladas em outros países, como por exemplo na Europa ou nos Estados Unidos. Não é verdade? Leis ambientais severas, isso não é interessante. Outra questão também, você já viu o trânsito de São Paulo? Cara, olha no noticiário, o trânsito é muito ruim, tá? É muito, cheio. O tráfego de veículos é muito intenso, tá? Isso faz com que as indústrias procurem um local onde o trânsito seja mais tranquilo, não é verdade? Entre outros fatores, isso desconcentra, tira o foco das indústrias de querer ficar naquele entorno da região sudeste, somente de São Paulo, e procurar cidades do interior de São Paulo ou de outros estados mesmo. Hoje o foco de atração são outros estados. Ok? Agora vamos falar um pouquinho das regiões do Brasil. Rapidamente, coloquei os principais tópicos para vocês. Vamos falar primeiro da região Nordeste. Foi a primeira região brasileira a se industrializar. Devido àquela questão da colonização do Brasil, da exploração da região Nordeste, né? Devido ao redirecionamento de investimentos do governo federal, a região Sudeste superou o Nordeste. Óbvio, né? A capital passou de Salvador para o Rio de Janeiro, entendeu? E foi aquela região do Vale do Piracicaba, aquela região do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, entendeu? Passou a ter mais fazendas, a economia passou a ser mais voltada para aquela região, tá? Com a criação da Sudene em 1950 e da ADENE em 2002, né? Tinha a intenção dessas duas, né? Era o quê? O desenvolvimento do Nordeste. As principais indústrias, né? Montadora da Ford na Bahia, Companhia Siderúrgica Nacional, né, no Ceará, região industrial de Aracatu, na Bahia, região industrial de Recife. Ok. Região Sudeste. Compõe a região mais industrializada do país. Começou a se industrializar a partir de 1950. Né? É estourado de longe a região mais industrializada do país. Os maiores parques industriais estão lá ao entorno de São Paulo, região do ABC Paulista, região do Rio de Janeiro, região de Minas Gerais. Ou seja, é a região que tem os maiores focos industriais do país. Encontros importantes siderúrgicas, como a siderúrgicas e metalúrgicas, né? Como a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, né? Região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, né? Grande quantidade de minério de ferro, é a maior do Brasil. E a Bacia de Santos explora cerca de 80% de todo o petróleo do país. Então, muitas indústrias petroquímicas, refinos de petróleo também nessa região. Região Sul é uma região ligada ao setor primário, principalmente a agropecuária. Começou a se industrializar a partir da década de 1970. A partir de 1990, aumentou o ritmo de industrialização com a implantação de várias indústrias de autopeças, automóveis, equipamentos de informática, eletrodomésticas e bebidas. É importante salientar que as indústrias de autopeças, né, e equipamentos, principalmente para maquinários agrícolas de grande porte, tá? Colheitadeiras, tratores, pulverizadores, etc. Tá? É muito comum naquela região. Também as indústrias têxteis, né, aquela zona de Maringá, Cianorte, Curitiba, são grandes polos, né? Outra questão também é a proximidade com o Mercosul, tá? Desculpa o erro de digitação aí. Mercosul. Impulsionou a industrialização da região. Região Centro-Oeste, a nossa região, tá?
é baseado no agronegócio. Ponto. Então, pessoal, olha só. É importante vocês entenderem. Se a nossa economia é baseada no agronegócio, as nossas principais indústrias são a verticalização do agronegócio. As quais são as maiores indústrias nossas? Vamos pensar aqui no nosso entorno aqui de Cuiabá. A MAGE, Ambev, Cristal, Sadia, Friboi, ou seja, indústrias que verticalizaram os produtos do agronegócio. Ok? Destaque para a indústria extrativa, borracha e madeira, e de minerais metálicos e não metálicos. Indústria de cerâmicas e metalúrgica no Mato Grosso do Sul e cerâmicas e alimentos em Mato Grosso. Só ver aqui essa região aqui de Várzea Grande, né? Indústria automobilística em Goiás, né? Kia, Mitsubishi e a John Deere, e indústrias de medicamentos. Região Norte. Região Norte é complicado porque é longe para dedéu, né? As barreiras naturais e a distância dos centros industriais restringiram a região à economia extrativa, ou seja, borracha, madeira, minérios metálicos e não metálicos, né? Criação da Zona Franca de Manaus em 1967, é uma região intensamente industrializada, tem 500 indústrias, gera quase 3 milhões de empregos, né? Criação do projeto Grande Carajás, na região sul do Pará, em 1980, a segunda região que mais extrai minério de ferro e a maior região que extrai bauxita do Brasil. E a criação desse projeto motivou criação de ferrovias, criação de rodovias, muitos empregos na região, enfim, tá? A base da região é o extrativismo. Então, as poucas indústrias que tem, com exceção da Zona Franca de Manaus, é a verticalização desses produtos, ok? Gente, é isso aí, valeu, fiquem com Deus, até a próxima. Deem uma curtida na minha página do YouTube, tá? E estejam sempre aí acessando o meu blog para poderem estar estudando para a prova, tá bom? Ou para o Enem, ou para tirar dúvidas, enfim, tá? Se por acaso vocês não concordam com alguma coisa, não gostaram, ou se falei alguma bobagem, pode colocar nos comentários embaixo. É bom para enriquecer as minhas aulas, para ajudar ainda mais vocês. Valeu? Até a próxima. Fiquem com Deus.